Então, voltando, tem essas especificidades, né? O qual ele cobra, ele requer essa atenção aí do laboratório. Então, se ele é um laboratório reconhecido da Anvisa, é porque ele atende todos esses critérios. Se ele é do Inmetro, ele atende esses critérios, assim como tem outros parâmetros e outros medidas aí também, tá? De validação. Seletividade, tá? A seletividade de um método instrumental nada mais é que a capacidade que o método instrumental é a capacidade de avaliação de resposta exclusiva do composto por interesse. Tá? O que é a seletividade? Aqui eu tenho um composto, o qual eu empreguei 3 técnicas diferentes, tá? O qual, para que eu pudesse acompanhar o comportamento no caso, desse processo. Aqui eu tenho a espectrofotometria, tá? Que é também esse equipamento utilizado, qual eu vou observar a absorvância e o comprimento de onda, tá? da amostra. Linearidade, nada mais é que a característica, a capacidade do método em fornecer resultados diretamente proporcionais à concentração em estudo, tá? Que eu tenho, e esse é esboçado em gráfico, onde eu tenho a resposta definido pela concentração também. Tá? Aqui eu tenho os valores padrões e aqui eu tenho os valores da amostra, o qual eu consigo fazer comparação desses dados. Tá? Então, ela tem que estar, observem que a amostra, para que eu possa identificar a absorvância dentro da concentração, eu preciso atender alguns critérios. Tá? Aí, como eu falei para vocês, aqui eu tenho o padrão de comparação e aqui eu tenho os valores da amostra. Com isso, eu consigo esboçar graficamente os valores de comparação. Aqui eu tenho a amostra 1 e aqui eu tenho a amostra 2. Tá? Aqui eu tenho a resposta dessa concentração pelo log, tá? Dessa concentração. Aí eu tenho um outro gráfico para demonstrar o comportamento. Esse é o método utilizado pelo programa, do sistema, né, no caso do aparelho, tá? Para esboçar os valores. Precisão nada mais é que a dispersão de resultados entre os ensaios independentes repetidos de uma mesma amostra. Aqui a precisão, no caso aqui, tá? Seria como se fosse a parte que eu consigo, independente dos ensaios em que eu consigo realizar, tá? A quantidade, eu consigo fazer a identificação da quantidade mais próxima, exata, do que eu consigo. E eu consigo provar seguindo todos os critérios de segurança, respeitando, evitando todos os tipos de erros, consigo determinar e quantificar a qualidade e a quantificação no caso de um determinado componente. Então, a exatidão nada mais é que o grau de concordância entre o resultado individual encontrado em determinado ensaio e um valor referencial. Ou seja, lembra que eu falei para vocês, sempre vou falar e vou repetir isso para vocês. Nada é feito aleatoriamente, eu sempre vou ter um valor de comparação. E esse valor de comparação, né, eu vou utilizar sempre como parâmetro para comparar meus dados obtidos com os meus dados executados. Tá? Então, esse seria o valor daí da precisão com exatidão. Precisão é o mais próximo que eu consigo identificar dentro de uma amostra. Tá? A amostra está dispersa e eu consigo elaborar aí esse valor. E exatidão eu já estou me referindo a um valor numérico, um valor de referência. Aqui eu tenho uma alta acurácia e alta precisão. Aqui eu tenho já um ensaio com baixa acurácia e alta precisão. Tenho aqui uma alta acurácia e uma baixa precisão. E aqui eu tenho uma baixa acurácia e uma baixa precisão. Qual que é a diferença? Ah, professor, o que tem a ver isso daqui? Isso daqui, gente, é como se eu tivesse... Quanto mais dispersos estiverem as partículas, pior é a minha precisão. Quanto mais próximo, por que eu faço os ataques? Por que eu tenho que formar o precipitado? O que é o precipitado? É aquele resto de material que fica acumulado no fundo do recipiente. Tá? Por quê? Para que eu consiga aumentar aí a minha acurácia e também a minha precisão. Então, quanto maior a minha acurácia, maior a minha precisão,
maior confiabilidade aí dos meus resultados. Regressão linear. A regressão linear, tá, é uma estimativa de coeficientes de uma curva analítica através de um conjunto de medidas experimentais. Então, aqui eu tenho uma comparação, onde eu tenho uma amostra, o analito e a amostra matriz. Aquela amostra que eu uso sempre como referência, tá, para mim poder propor, elaborar os meus dados. Então, aqui eu tenho a adição padrão, que é aquela que não vai mudar. A superposição da matriz, que eu uso como parâmetro. E a padronização externa, ou seja, um valor externo para que eu possa definir aí, que seria, no caso, os valores das amostras manipuladas. Aqui eu tenho repetitividade, que é a concordância entre os resultados experimentais de um mesmo método, efetuado sobre a mesma condição experimental. Ou seja, eu tenho aqui um mesmo método, o qual ele é repetido várias vezes. Então, observem que ao repetir esse método, essa mesma amostra, eu tenho aí são propostos resultados que são bem parecidos ou ser bem semelhantes uns com os outros. Tá? Então, isso seria a repetitividade. Eu tenho a amostra 1, a amostra 1D e a amostra 1T. Tá? Aqui eu tenho o valor real, o valor previsto, tá? Dentro do sulfato metodazol e o trimetoprima, tá? Onde eu consigo fazer a comparação desses dados, os valores reais e os valores previstos, que são os valores encontrados. Reprodutibilidade é o grau de concordância entre os resultados das medidas de uma mesma amostra, efetuado sob condições variadas. Tá? É quando eu consigo repetir uma análise várias vezes e eu consigo obter aí, em diferentes condições, ou seja, em diferentes métodos, eu consigo obter resultados próximos aí entre si. Porque eu tenho mesmos materiais, onde eu tenho determinação dos analistas, tá? Eu utilizo aí 2 analistas diferentes, ou seja, 2 laboratoristas diferentes, o qual eles vão receber determinadas concentrações de sulfametosazol e a trimetoprima, tá? Para que eles pudessem, então eles recebem as mesmas condições, vão elaborar utilizando as mesmas técnicas, tá? E aí eles precisam identificar os valores de cada um. Com isso eles obtiveram uma média de 18,3 miligramas por litro, tá? Da sulfamethoxazol. E a trimetoprima, ele teve aí um valor de 2,99, nós podemos arredondar para 3, né? Desvio padrão de 1,24 e 3,16 para a trimetoprima. Tá? Então, ele não apresentou aqui a porcentagem dos dois, mas mostrou que os valores estão bem próximos, né, do que condiz com as concentrações. Os limites de detecção representa a menor concentração do analito em análise que pode ser detectada. Cromatografia gasosa, tá? Eu tenho aqui 3 elementos diferentes, o qual ele conseguiu identificar dentro do equipamento. Limite de quantificação representa a menor concentração do analito em análise que pode ser detectada utilizando um procedimento experimental, tá? Também utilizando a cromatografia gasosa. Por fim, a robustez. A robustez ela é um método que mede a sensibilidade que este apresenta pequenas variações experimentais. Aqui eu tenho o valor da velocidade centrífuga, tá, de centrifugação, em RPM, rotações por minuto. Eu tenho 2 amostras distintas que são submetidas a essa centrífuga. Então, com isso, eu consigo realizar o teste de robustez. Tá? Esses, gente, são apenas alguns métodos que a gente viu hoje. Não se esqueçam da atividade que eu passei para vocês, tá? Eu vou postar para vocês no nosso grupinho da turma. E do mais é isso. Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, podem me perguntar lá no grupo que eu vou respondê-los. Tá bem? Então, por hoje é só. Tchauzinho.